internacionalizar o patrimônio e investir no exterior. São temas que chamam bastante atenção para as atuais famílias ricas do Brasil. E é um contexto que ele precisa ser bastante esmiuçado para uma tomada de decisão assertiva. No episódio de hoje do EvoTalks, nós vamos falar das possibilidades de investimentos no exterior, internacionalização do patrimônio e o atual contexto macroeconômico, tributário e financeiro, tanto no Brasil como em outros países, para que você possa avaliar e tomar as melhores decisões com relação ao futuro do seu patrimônio. Eu sou Otávio Massa, cofundador e CEO da Evo Inc. Eu sou Mariano Soares, gerente de auditoria e sócio do Otávio na Evo Inc. E no episódio de hoje, nós vamos explorar esses assuntos com o nosso convidado, Felipe Lucchesi, que é especialista em administração e gestão pela Unicamp e sócio e líder comercial na WIT Invest, credenciada XP. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado, Otávio, pelo convite. Obrigado, Mariano, mais uma vez. E, vamos bater um papo aí sobre um pouco de investimento no exterior e das novas mudanças aí. Nós que agradecemos. Lucchesi, para a gente iniciar esse assunto, né, tomando como premissa a tua experiência como assessor de investimentos e sócio também em uma empresa desse segmento, a qual trabalha com levar ativos para o exterior, investimentos no exterior. A gente sabe de diversos cenários, né, que nós estamos vivendo aí num contexto macroeconômico, tanto do nosso país quanto do exterior, um contexto financeiro, né, dos ciclos econômicos, de altas e quedas de juros, as bolhas, existem até teorias, né, economistas que falam que estamos prestes aí a estourar uma nova bolha, enfim, esse contexto todo. E temos também alguns contextos tributários aqui no Brasil. Mas para iniciar, né, esse assunto, eu queria te fazer uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo muito com uma resposta que pode ser muito profunda. Mas por que levar um patrimônio para o exterior? Otávio, hoje na construção de uma carteira de investimento, seja ela de proteção ou com algum objetivo de curto, médio e longo prazo, é importante essa diversificação, principalmente no ponto de ter essa distribuição como uma segurança a mais. Seja ela por questão, você comentou, de tributária ou por uma proteção jurídica, ou até mesmo a proteção cambial. A gente sabe que o real não é das moedas mais fortes do mundo, então faz sempre parte de uma composição de uma carteira de investimento os ativos no exterior. Claro que isso vai muito depender do perfil, dos objetivos de cada investidor, mas é sempre importante ter os ativos alocados no exterior também. Certo. E assim, é interessante isso que você fala, porque há muito tempo se fala sobre dolarizar o patrimônio, né? E esse dolarizar o patrimônio se diz muito a respeito de, eventualmente, o alocar disponibilidades no exterior, né? Fazer aplicações no exterior. E também efetuar aquisição de empresas, né, de ações de empresas no exterior. Sim. Tem até o pessoal que se vangloria porque comprou ações da Apple há 15, 20 anos atrás. Sim. São exemplos que a gente vê aí no cotidiano. E eu estava até vendo uma reportagem com um economista, e como você bem falou, o dólar, ele, querendo ou não, por ser a moeda mais forte do planeta, né, ele causa uma proteção cambial, né, para quem o detém, mas não necessariamente eu preciso ter todo o meu patrimônio no exterior dolarizado. Você vê a possibilidade de utilização de alguma outra moeda para cumprir esses fins
que não seja o dólar, por exemplo, o euro? Sim. Otávio, hoje a maioria dos ativos ou da internacionalização que a gente faz na carteira de investimentos, a gente acaba fazendo em dólar, principalmente vamos dizer assim, pelo tamanho do mercado de investimento, seja de ações ou ETFs, os fundos listados, né, ou mesmo outros tipos de investimentos. É como se os Estados Unidos fosse ali a lista do mundo. Sim. Então, você consegue, através de investimento nos Estados Unidos, investir no mundo inteiro. Sim. Mas, claro que o câmbio ali sempre acaba, não penalizando, mas é uma conta a mais que entra, né? Então, você tem um patrimônio em real, para você fazer esse investimento no exterior, você vai ter que passar por um câmbio. Para eu fazer esse investimento em euro, eu posso fazer do real para euro. Mas, por exemplo, eu fazendo uma moeda um pouco diferente, se eu for investir na África do Sul, não necessariamente eu tenho que estar na moeda da África do Sul, porque aí seria mais um câmbio que eu vou entrar. Então, às vezes faz mais sentido eu, através dos Estados Unidos, investir em ativos lá. Mas, existem outras moedas também, tem uma expressão também forte, a própria moeda chinesa, o Yang vem muito forte nos últimos anos, principalmente depois de questão política. Esse avanço mercadológico da China no mundo, né? E a própria relação comercial com a China eventualmente é bastante dolarizada também, né? Sim, eles são os maiores detentores dos títulos mesmo americanos. Verdinha. Que é a proteção, até aquele negócio, se até eles se protegem em dólar, porque querendo ou não, a economia globalizada, na verdade, ela é dolarizada, que tudo vira dólar. Mas é sempre importante ter, principalmente, você comentou não só de investimento, mas na aquisição de imóveis ou mesmo de ações, muito se adquire imóveis na Europa, e você vai adquirir esses imóveis em euro. Você não vai, for adquirir em dólar, é mais um câmbio que você vai passar. Ou mesmo para disponibilidade, para uso desse valor numa viagem, manutenção de um familiar, um filho vai fazer intercâmbio, ou a gente mesmo vai viajar. Passar férias, Passar as férias, nem sempre o dólar vai ser a melhor moeda. Então é sempre importante, dá pra gente fazer esse equilíbrio aí também entre mais de uma moeda, sim. Verdade. E assim, eu tive até uma experiência recente, em uma viagem que eu fiz pro exterior. Eu abri conta em uma instituição que é internacional, mas é representada por um banco aqui no Brasil. E a conversão que eu fiz foi de real para dólar, mas eu fui para a Europa. E conforme eu gastava lá em euro, no momento que debitava a compra, fazia a conversão automática sem nenhuma taxa, porque eu já tinha pago a taxa de conversão de real para dólar. Eu achei interessante porque você está exposto no dólar, mas é uma viagem curta também, mas não teria por que ter um risco ali tão alto, de variação cambial, né? Sim. Mas é um fato que corrobora aí com o que você falou. E é até assim um movimento que a gente vem vendo muito no Brasil, que é a fuga dos brasileiros ali para a Flórida, né? Sim. Para os Estados Unidos. Tem muitos brasileiros indo para Portugal também. Eu acho que por diversos motivos, talvez qualidade de vida, um acesso melhor a alguns produtos, né? Educação, enfim. Sim. E você bem disse, né, com relação à exposição ao dólar, ser uma proteção primordial. Você acredita que essa fuga dos brasileiros para, basicamente, Miami e Orlando, né? Sim. Para não citar outras cidades aí, entrando numa esfera agora de proteção ou uma cesta maior de variedades patrimoniais, esse movimento tem a ver com esse fato primordialmente, principalmente? Assim, Otávio, eu acho que o principal ponto, tanto de levar o capital para lá, ou num segundo momento levar a família para lá, vai muito da questão de proteção, ou como você bem comentou, de serviço, seja ele de educação, de saúde, ou mesmo de segurança. A gente sabe que muitas vezes esses lugares acabam tendo uma segurança maior do que a gente tem aqui no Brasil.
E muito desse patrimônio dessas famílias, eles acabam indo para esse lugar que você bem comentou, para a Flórida, para Portugal, para a Espanha, principalmente pela facilidade, que tem um primo, um amigo que já está lá. As leis são um pouco mais flexíveis para levar esse patrimônio para lá. E o que a gente diz, às vezes, dependendo onde você está em Orlando, ali, se falar português, vão te responder, né? Tranquilo. É algo que as famílias acabam tendo ali como decisão de levar esse patrimônio, não só pela questão de segurança, de proteção, de serviço, mas também de segurança do patrimônio, segurança jurídica, segurança política. A gente não sabe, a gente vê algumas idas e vindas das economias, principalmente da América do Sul, que alguns gestores, alguns donos de patrimônio acabam se sentindo um pouco mais acuado. E ali ele tem uma segurança de uma economia mais sólida, uma economia, querendo ou não, o real tem 30 anos, né? Sim. O dólar já está aí há muito mais tempo. E isso dá uma segurança maior também pro detentor desse capital. Sim, isso seria uma característica, eu não diria exclusiva, mas é uma característica que se vê mais em famílias com uma grande massa patrimonial. Grande massa patrimonial, eu falo acima de 1 bi de reais. Vamos fechar em 250 milhões de dólares. Sim. Ou você vê que isso está tão próximo das famílias que têm um patrimônio, digamos, de 10 milhões de dólares. Sim. Mas patrimônio eu falo não só capital disponível, dinheiro. Tá distante da realidade dessas famílias com patrimônio menor do que... Porque a gente ouve falar muito de os grandes bilionários, né? Tem empresas... Grandes fortunas, paraíso fiscal, Ilhas Cayman, Luxemburgo, Mônaco, Dubai... Suíça. Cara, assim, a gente... aí, contando um pouco, quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, em 2015... eu escutava muito de, não, investimento é só para quem tem mais de milhões, não, é para quem tem mais de bilhões. E hoje hoje está aí para mostrar que não é essa a realidade, né? A gente tem tanto corretoras quanto grandes bancos que abriram muito mais seus portfólios para aplicações ali a partir de não só de 1.000, mas às vezes aplicações de R$50, R$100, ficou muito mais flexível, muito mais acessível. E depois, vamos dizer assim, depois dessa capilaridade que o investimento tomou no Brasil, o investimento no exterior foi a segunda página. Então, poderia falar que 10 anos atrás, só grandes investidores tinham acesso ou disponibilizariam o seu capital lá fora ou pensariam nisso, né? Mas hoje, da mesma maneira que surgiram corretoras e instituições com valores mais flexíveis, hoje a gente vê o tanto de, como você mesmo comentou, de um banco digital, que você tem um cartão de crédito para gastar em outra moeda, tem uma aplicação financeira para você proteger seu patrimônio, você consegue fazer o câmbio no aplicativo, no celular, muitas vezes até com o benefício do IOF, né, porque você faz de mesma titularidade. 1.1, você passar no cartão de crédito do banco, ele é 5,38, se não me engano. Inclusive eu fiz um Pix do meu banco para essa é mais prático, mais fácil. E lá eu fiz o swap, né? O câmbio. E foi muito rápido. Sim. E eu nem precisei sacar dinheiro, era na carteira do celular. Então, tipo, cada vez mais mais uma questão da segurança, né? Tá aí na liberação do digital, do facial, não só a senha. E a gente vê que cada vez mais os custos dessas operações vão ficando muito... vão diminuindo, né? Antigamente, a gente via operação de câmbio que o banco colocava a taxa que ele queria ali, boa. Hoje o cara tem pelo menos ali 5, 10 opções de como realizar esse câmbio. Às vezes pelo celular, às vezes por uma instituição uma corretora de câmbio, um banco. Então vamos dizer assim, esse mito de é só pro bilionário, é só pro milionário em dólar,
vem sendo quebrada cada vez mais. Perfeito. Antes era só o dono da ação da Apple de 15 anos Sim. atrás, hoje, pô... Só o Eduardo Severin do Facebook, Hoje, né? numa conversa de amigos, os caras, Sim. pô, mas eu comprei umas ações lá fora, ficou muito Sim. mais fácil. Sim, e como você bem citou, alguns tabus estão sendo quebrados, né? Nos últimos 10, 15 anos aí, as novas corretoras, né, até a reformulação ali de alguns bancos de investimento, como o próprio BTG, né, a chegada da XP no mercado, Nubank e todos os outros, a Avenue, né, Sim. que chegaram no mercado, vieram quebrando tabus de que a pessoa que ela não precisa ter milhões ou quase isso para investir, né, se criou muita cultura de poupar, né, de construir patrimônio, que está hoje em dia até que está um tanto quanto deturpada. Do dinheiro né? trabalhar para você também, né? Exato. Sim. E eu acho que esse gancho, querendo ou não, é até um gatilho interessante que você despertou em mim, mas se a pessoa que jamais imaginou que um dia ela pudesse investir um dia, investe, a família que tem ali uma massa patrimonial, eu diria até uma massa patrimonial milionária, não R$1 milhão, Sim, sim. que jamais acreditou que ela poderia internacionalizar parcial ou totalmente o seu patrimônio, pode passar a entender que pode ser um melhor caminho. Por quê? Nós sabemos, né, não quero entrar neste assunto, mas nós sabemos do contexto político que tem no nosso país, Sim, sim. a mudança de governo e, eventualmente, até o perfil do eleitor de cada um desses governos. E toda essa mudança radical, né, na troca do governo, ela frustra uns e alegra outros, né? E geralmente os frustrados com o resultado, né, da troca, eles vão querer buscar algumas alternativas fora do país, ou até quem mesmo quer um retorno maior, uma vantagem tributária maior, né? Então é bastante interessante essa ponderação. Acho que as pessoas precisam começar a enxergar, ó, isso aqui pode ser para mim, né? Sim, Assim sim. como o investidor comum há 10 anos atrás, falou, nossa, eu realmente posso, tipo, para eu comprar ações eu não preciso ser um especialista em ações. E não precisa Eu nem posso na gritaria ter... da bolsa, né? Hoje tudo Não, digital, faz não. tudo no aplicativo, Não muito mais precisa fácil. assistir o Lobo de Wall Street, né? E pegando o gancho aqui, Otávio, que você falou, né, Uhum. da questão da tributação, aí seria mais uma pergunta não só direcionada para você, Luquez, mas também para o Otávio, que seria essa questão da tributação dos patrimônios aqui no Brasil e qual o impacto, né, da internacionalização do patrimônio nessa questão tributária, assim, o que vocês enxergam a respeito disso? Quais são os insights assim que vocês acham que são interessantes? Make the honor. Então, eu vejo assim, ó, são dois contextos diferentes. Uhum. O primeiro contexto que a gente tem é o da reforma tributária, tá? No momento que a gente está atual, né, na data de hoje, nós estamos aí com a reforma tributária na beirada, Uhum. né? E ela prevê uma reformulação dos critérios de cobrança do imposto causa, morte e doação, que é o ITCMD. Uhum. E lá, além da inserção, né, da tributação progressiva, igual é no IRPF, né, quanto maior o ganho, maior a alíquota, ou quanto menor o prazo, né, Sim. maior o prazo, menor a Menor alíquota. isso. A previsão é que quanto maior o patrimônio, maior a alíquota, né? Deveria ser o contrário, na minha opinião. Uhum. Porque aí fica a capacidade contributiva mais equilibrada, né? Uhum. Mas ele prevê também que hoje um brasileiro que tem bens no exterior,
ou um brasileiro, não, brasileiro nato, mas que sua residência fiscal é em outro país, que ele dá a saída definitiva do Brasil, se ele tem essa operação causa-mortes, né, que gerar um inventário ou faz a doação em vida, hoje, se tem esse contexto de exterior, de domicílio fiscal ou o bem, eu não tenho a cobrança do imposto, que hoje varia de 4% a 8%, dependendo, está de 0 a 8%. Sim. Então a gente teria uma inserção de uma nova tributação sobre a sucessão do patrimônio de uma geração para a próxima. Segundo contexto, que eles correm em paralelo e podem ser aprovados conjuntamente, né, em paralelo, mas no mesmo momento, que é o famoso PL das offshore, né, o PL dos super ricos, que é o quê? Hoje os figurões, né, atualmente aí quem tem uma massa patrimonial bastante relevante, ele se utiliza de paraísos fiscais, né, licitamente, não tem nada de errado nisso, né, é previsto em lei, é regulamentado, tem a CVM que os órgãos regulamentadores, tanto aqui quanto no exterior, tudo registrado, beneficiário final, informado para a Receita Federal, enfim. E também nós temos também as estruturas das trusts, né? Trusts e offshore, que eu até falo que basicamente são as empresas no exterior que recebem, né, o nosso patrimônio lá. E até então essa tributação ela era diferida, né? Ela ia ficando, se você mantivesse o patrimônio ali dentro, ela ia ficando guardadinha ali. Sim. Você ia enriquecendo dentro dela, por que você vai tirar dinheiro dela? Você Sim. pode comprar tudo lá dentro? E agora tem a questão de eu antecipar, né? Hoje eu tenho que apurar o ganho anualmente, o projeto, né? É para que eu apure o ganho anualmente e tribute aqui no Brasil, para residentes fiscais no Brasil, com patrimônio no exterior. Uma alíquota de 15% e o governo, de forma muito bondosa, né, para o patrimônio, para os ganhos, né, acumulados até 31 de dezembro do presente ano, ele dá uma redução de alíquota de 15% para 8% para quem quiser fazer a antecipação, né? Então, assim, tributariamente falando, a sinalização para o nosso país, no contexto atual, é de que nós vamos ter uma tributação anual de algo que era tributado somente quando eu realizava um ganho para fora daquela estrutura, né? Uma espécie ali de alienação, né? Realização de lucro. Então, assim, tributariamente falando, eu só vejo oneração para quem está aqui no Brasil fiscalmente e tem bens no exterior, porque quem está aqui dentro do país é a carga tributária aqui mesmo. Padrão. Né? Padrão. Então, assim, esse é o futuro, o possível futuro que eu vejo, que aí tem o link total com a expertise do Felipe. Exato. Aí, Felipe, acho que é a parte 2 aqui da pergunta, né? O que você enxerga como produtos ali de investimento fora do país que possam ser vantajosos para tentar diminuir realmente essa parte aí que a gente destina para os tributos, né? O que você vê lá fora? Quais mecanismos ali dessa internacionalização de patrimônio que são interessantes hoje para os seus clientes, enfim, do seu escritório? Assim, Mariano, dentro do... O mercado brasileiro, ele é como, entre outras coisas, uma jabuticaba. Na parte de investimento não é diferente. Então, aqui a gente tem principalmente os ativos de renda fixa no geral, os que são pós-fixado, atrelado ao CDI, os pré-fixados, uma taxa fixa até o vencimento, ou os atrelados à inflação. Falando, por exemplo, do mercado americano, nos Estados Unidos, todos eles são pré-fixados, por exemplo. E todos eles vão ter a tributação de acordo ali com o prazo que ele correu da emissão até o vencimento. Diferente no Brasil, que a gente tem as opções, por exemplo, da LCI, LCA, CRI, CRAs,
que são isentos de imposto, lá todos eles têm essa tributação. Uma outra diferença, por exemplo, na parte de dividendos, que é algo que não é tributado aqui no Brasil, por exemplo, lá ele tem a tributação de 30% sobre os ganhos. Nos fundos imobiliários também, nos REITs também tem essa tributação. A principal diferença ali acaba sendo na composição dessa carteira e como a gente pode crescer ela, vamos dizer assim, ter um volume maior ali nela. Até então, sem essa necessidade na offshore de trazer esse patrimônio, não tinha essa tributação. Mas é algo que aconteceu lá atrás com os fundos de investimentos. Hoje a gente tem os come-cotas dentro dos fundos de investimento, que é uma antecipação da alíquota, cobrada 2 vezes ao ano, de 15% sobre o resultado, sobre o lucro daquele fundo. Nada mais é do que antes, como o Otávio comentou ali, o patrimônio poderia ficar anos e anos sem ter essa tributação. Sim. E hoje ele já tem esse come-cotas, é feito exatamente para não ficar lá a ver navios e o governo nunca ter essa tributação, essa cobrança. Então hoje dentro dos fundos de investimentos tem os chamados come-cotas. Eu vejo que dentro das offshore e mesmo dessa tributação é mais nessa mesma linha. Ao invés de esse patrimônio ficar lá no exterior sem ter essa cobrança até ser decidido voltar, engordando, né? Que muitas vezes não volta exatamente por não fazer sentido pagar, e em algumas situações, ao invés de eu voltar esse patrimônio para pagar um tributo, compra um imóvel lá. Ou deixa lá e um filho vai fazer um intercâmbio, ou vai se gastando numa eventual viagem. É muito custoso trazer de volta. E essa nova legislação vem para tributar também esse patrimônio lá fora. Um ponto aí, alguns países têm o acordo de não bitributação, né? Então o imposto que é retido lá também traz, você pode trazer essa informação para cá para não pagar ele de novo, mas é um ponto que ainda não é muito bem abordado dentro da MP, então é algo que vai ficar ou para aprovação ou para depois da aprovação e vai andando assim. Sim, e os acordos internacionais, né, entre os países são muitas vezes obscuros com relação a essa bitributação, né? E pegando um gancho nessa situação de offshore, trust, né, que eu acho que tem muito a ver com a parte do wealth management, né, que vocês fazem, que é cuidar, né, da longevidade do patrimônio das famílias, né? É claro para nós que se eu sou brasileiro e tenho patrimônio relevante, ou quero levar o patrimônio, o meu patrimônio relevante para o exterior, de alguma forma pode não fazer sentido a gente ter residência fiscal no Brasil. Sim. Partindo de offshore e trust, o que você tem para nos dizer a respeito desses veículos, né, eu diria, ou se existem outros veículos para internacionalizar o patrimônio, partindo assim, olha, o Lucchesi, eu tenho um patrimônio aqui de 3 bi, tá? Eu tenho participação societária em empresa, eu tenho imóveis, eu tenho aplicações financeiras, ações, eu quero levar tudo para o exterior. Eu estou certo em fazer isso? Ou se sim ou se não, como eu faço isso? Que eu acho que essa é muitas vezes a grande pergunta da pessoa que está começando a entender que ela pode se dar esse direito. Que aí entra o papel do assessor. Do assessor. Né? Sim. De investimento. Aí de novo, vai muito na linha da estruturação desse patrimônio, como você bem comentou. Se são imóveis, a maioria dos ganhos ali vão ser provenientes de um aluguel ou da venda desse imóvel. Mas num ponto assim de internacionalização parcial ou total dos ativos familiares, vamos assim dizer, é muito da avaliação
do regime tributário de cada empresa, de como esse dono da empresa acessa esse patrimônio, qual faixa tributária ele está, porque algumas vezes pode fazer muito sentido levar esse patrimônio ou internacionalizar não só vamos dizer assim, o fluxo de capital, o giro, a casa, como também a cota da companhia dele, ele leva a parte societária dele lá para fora, como às vezes pode ficar inviável e ficar às vezes um custo maior de levar e de manter lá fora do que simplesmente manter aqui, vamos dizer assim, numa agenda dupla. Você tem a residência lá, você tem a residência aqui, sabe que a saída fiscal, ela, se eu não me engano, o residente tem que ficar 5 anos sem voltar para o Brasil. Fiscalmente falando. Então, às vezes o cara pode morar no exterior, mas ele continua sendo um CPF ativo ali e recolhendo seus impostos aqui, tendo vamos dizer, essa dupla jornada. Então, vai muito de avaliação de cada caso. A gente já pegou alguns casos que valeriam muito a pena, porque era principalmente ativos imobiliários e financeiros. Quando se entra muito na linha do empresarial, da cota de empresa, muitas vezes não faz sentido pelo custo de levar e o custo de manter lá. Então, o tributo, às vezes, vamos dizer assim, numa estratégia, pode sair mais... O molho sai mais caro que o peixe. Seria uma merluza com molho de caviar, né? E é interessante isso, porque se eu tenho uma holding no exterior que controla uma empresa no Brasil, todos os lucros que eu vou oferir aqui no Brasil nessa empresa, eles vão ser reconhecidos, entra até a parte contábil, né, Mariana? É reconhecido na holding lá fora. Exatamente. E ela tem que estar num país que tenha um acordo de não bitributação, senão eu tributo o lucro aqui da empresa e o da holding lá. Recentemente eu ouvi um caso de uma família aqui da região, inclusive. Ela não é nem multimilionária, é multibilionária. Que parte mora em Londres, né, no Reino Unido, na Inglaterra, e parte mora na Itália. E eles deram a saída definitiva, né? Obviamente, acho que as pessoas acabam até procurando uma dupla cidadania, ó. Pessoas com esse volume patrimonial, com certeza, né? Acaba não fazendo sentido tem acesso, né? O mínimo, um passaporte vinho, né? Ou norte-americano. Então, assim, dentro desse contexto, Felipe, assim, o que eu entendo, assim, do ponto de vista do advisor, né? Como você falou, eu precisaria entender, então, qual que é o contexto do meu patrimônio, dos meus objetivos pessoais, da família, para avaliar, então, se isso faria sentido para fazer essa parte de gestão patrimonial no exterior. Você acha que esse contexto da reforma tributária para fins de sucessão de patrimônio, de gerações, né? Você acredita que seja o planejamento no exterior, usando da estrutura que uma empresa de assessoria de investimentos pode trazer para um cliente, é viável? Sim, cada vez, como comentei, cada vez fica mais acessível os títulos, os produtos de investimento lá fora, bem como a constituição de um fundo lá fora, de um fundo ou mesmo de uma offshore, de uma holding patrimonial lá fora, que essa transmissão acaba sendo mais fácil e menos burocrática, estando lá fora. Claro que os custos aí, por ser um patrimônio reconhecido aqui, num primeiro momento que você for levar ele para lá, você vai ter a transferência do ITCMD da mesma forma. Mas é algo que na composição desse patrimônio, da mesma maneira de um fundo, de uma holding patrimonial imobiliária aqui, ou mesmo de uma holding empresarial lá fora,
de ter essa gestão e essa transferência das cotas ser mais fáceis. Sim. A questão de custo vai muito depender também do regime, de novo, de cada situação, do regime de cada companhia, e de onde estão alocados esses ativos. Você comentou aí da questão do passaporte, da cidadania. Uhum. Muitas vezes tem-se a impressão de, preciso levar todo o meu patrimônio para lá, para eu ter, para eu me considerar, para eu ser europeu, para eu ser americano. Uhum. Isso não é verdade. Muitas vezes com um patrimônio, alguns países eles têm definido, a partir de, se não me engano, 500 mil euros, 800 mil dólares, você já consegue ter uma estruturação lá fora. E não vou dizer assim que você tenha o green card ou você vai ter o passaporte da União Europeia, mas você tem um visto de investidor. Então, visto permanente lá, um visto de permanência, um visto de investidor. Você pode até constituir uma empresa, contratar pessoas lá fora. Isso vai te facilitar muito vamos dizer assim, na entrada e na saída, questão de acesso ao país, mesmo nas questões de recolhimento de tributo lá fora também. Então não é necessário, vamos dizer assim, tombar tudo para ter esse 880, acesso. né? Exato, não é tipo tudo ou nada, dá para fazer uma gestão bem equilibrada, até porque a boa e velha história do Brasil ser o país do rentismo, né? A nossa taxa de juros é mundialmente alta, e querendo ou não a gente é até acostumado com isso já. Por consequência da nossa inflação, das mudanças econômicas que a gente tem. Então, muitas vezes não faz sentido, vou levar todo o meu patrimônio para lá e vou perder o CDI daqui. Muitas vezes... o contrário, geralmente, né? Geralmente, o pessoal vem para cá. Vem de lá, fixa, o né? cara traz de lá porque em dólar a gente é muito barato e os juros aqui é muito alto, então tudo tem que, pelo menos, remunerar os juros. Então, isso atrai muito o investimento do exterior para cá. E muitas vezes não faz sentido essa virada do patrimônio 100% para o exterior. A gente acaba, no retorno, vamos dizer, na linha de investimento, o ganho de capital lá normalmente vai ser menor. Principalmente porque os juros lá são menores. Claro que agora a gente vem de um pós-Covid ainda, com reflexo na economia americana, a inflação lá. Os juros lá 5,25, 5,5, falar, mas aqui é 10. Beleza, mas a média lá é meio. Tá alto. A média lá é meio. Tem até um colega nosso lá que recentemente foi viajar, ele comentou que o cara não tinha água na loja, falou, não, mas o meu fornecedor tá tirando com a minha cara, tá cobrando mais caro. Semana que vem tá mais barato. Não é semana que vem, é inflação, cara. Sim. A partir de agora é assim. E eles não estão acostumados. A última grande inflação lá foi nos anos 90, de acima de 6%. Claro que agora a gente vê uma recuperação, a inflação lá recuou, saiu hoje 3,20. Mas mesmo assim eles não estão acostumados. Eles estão acostumados a água custar centavos, o cachorro quente custar $3, $5, esse é o padrão. Para nós aqui, a gente falando para eles, amadores. A gente tá acostumado. Às vezes, você vê, a gente vê até coisas que a gente fala, não, isso aqui nunca vai ficar mais caro. Carro no Covid subiu muito de preço. Dobrou o preço. Porque faltou carro zero e que tinha os usados, e ele começou a ter um fluxo muito maior de negociação. E gerou aquela necessidade do consumismo imediato. Sim, sim. Muita gente vamos falar, com as suas reservas ali, que normalmente eram destinadas para outros investimentos, sim. Né? E as pessoas começaram a realmente liquidar e usar para bens de consumo com medo de, só se vou levar pro caixão, e, né? Bem aquilo. E foi muito do momento de, tá todo mundo em casa, não sai para restaurante, não tem o que fazer. Não vai comer uma pizza com o filho, não vai é só assistir live no YouTube. Era ficar em casa e isso trouxe um consumo ali do digital muito grande. Sim. E isso acaba influenciando também. Sim, exato. Com certeza. Ô Felipe, e você falou, né? Você tocou num ponto aí da atração, né, do investidor estrangeiro para cá.
Você tem mais ou menos uma ideia de como que é esse perfil desse investidor estrangeiro que vem, né, que vem aqui para o Brasil agora fazendo aí, né, a analogia à questão da internacionalização? Sim, Mariano, muitas vezes o investidor que acaba vindo para o Brasil vão ser via instituições, via empresas, pessoa jurídica, empresas de participação, e aí esse acesso acaba sendo principalmente ou através de ações na Bolsa, pela liquidez, pela facilidade ali, ou através de venture capital, que é a aquisição de companhias ali, de participação, que é mais fácil, vamos assim dizer, e vamos dizer assim, tá lá na fonte, né? Ele vira sócio da companhia. Muito pouco se faz os ativos de renda fixa, e um negócio curioso, a gente vê a gente vê os brasileiros indo investindo lá, alguns ativos do exterior vindo investir aqui. A gente tem muitas companhias brasileiras que captam recurso fora, por exemplo. A gente tem bancos ou empresas de exploração, de commodity, que acabam captando lá fora, muitas vezes para captar em dólar, mas para fugir um pouco também, para ela se proteger também da moeda e trazendo esse capital lá fora. E muitas vezes a um custo maior do que ele teria aqui dentro. E ela faz isso porque, pelo menos está em dólar e eu tô me validando lá fora também. Então acaba sendo uma via de duas mãos ali que tem para os dois lados, né? Tem muita gente também que faz trava, né, o câmbio, faz o hedge, né? Do câmbio tem um custo maior a operação, né? Quando tem o hedge. Já vimos muita empresa se ferrar, né, Mariana, por não ter feito hedge. Somente quem você trabalha também. Com commodity, né? Com commodity, com mercado futuro, se não travar, ficar exposto. Já vi empresa quebrar por conta de difícil, falta de hedge em mercado futuro. A gente costuma brincar que o melhor preço do dólar, que a maioria dos hedges são em dólar, é o que você tem, é o médio. Mas eu não tenho. Então, a exposição acaba sendo muito mais perigosa. Sim. Até porque a gente vê, vamos dizer assim, acertar o preço da moeda praticamente um tiro no escuro. Não tem como. Só se for vidente, é igual trader de guru, mini índice. A gente guru tem do até dólar. um analista que visita a gente aqui frequentemente e fala, cara, a expectativa do dólar só serve para eu mostrar que eu tô errado. Porque se eu falar que é 5, é 4,80. Se eu falar que é 4,80, é 5,20. É aquele famoso ditado, o que eu falar para você fazer, você faz o contrário. Só serve para eu voltar minha humildade 2 passos para trás e falar, cara, não depende de mim, não depende só de Brasil, não depende do que eu tô vendo, depende de muito mais coisa. Sim. A gente brinca que o preço ideal do dólar é você ter ele e fazer um médio. Porque você fala, agora ele tá caro, não vou comprar. Agora ele tá barato, vou comprar muito. Aí se cair mais, você tá com ele caro. Então é que não tem o certo e o errado. O certo é ter um pouco. Seria talvez um pontapé inicial. Sim. Para dolarizar o patrimônio. Sim. Comprar dólar, porque acho que todo investimento... Quando você tem muita ganância ali no ganho, não falando sobre investimentos, mas tudo, né? Até numa empresa, se você é muito ganancioso para faturar, para lucrar, você sempre acaba as forças equilibradoras do universo te põem no lugar de novo, né? A média sempre foi a melhor opção ao longo do tempo, né? Sim. Vamos dizer, a melhor carteira é a que não se muda muito, né? É que você tem ali a posição, claro que você vai fazendo ajustes, até você comentou um pontapé aí para a internacionalização. Hoje existem tanto as corretoras ou os bancos, as fintechs que têm a opção de investimento no exterior, já levando esse patrimônio para lá. Mas mesmo através das corretoras, você tem fundos de investimento no exterior. Então, você pode investir em renda fixa global, em fundos multimercado, fundos de ações globais, com ou sem o dólar. Sim. Uma opinião muito mais pessoal, eu não sou muito a favor só do câmbio.
porque moeda por moeda ele não produz valor, é só moeda. Mas se for pensar como, eu quero ter 10% em dólar como proteção, beleza. Então, de mês em mês, de cada 15 dias, vamos sempre equilibrando esses 10% para que continue saudável ali à disposição da tua carteira. Mas a gente consegue ter acesso a fundos de investimento no exterior em renda fixa, em ações, que são o primeiro passo. Normalmente vão trazer uma volatilidade inversa do que a gente vai ter aqui no Brasil, principalmente por essa variável da moeda. Então ele funciona ali mesmo como um hedge, uma proteção já da carteira como um todo. E num segundo momento, com uma, vamos dizer assim, com uma carteira um pouco mais arrojada, a disposição desse patrimônio lá fora, a aquisição de ativos, de ações, de imóveis, e aí o céu é o limite, né? Não sou eu que vou falar pro cara, não vou falar, faz mais isso, faz aquilo. Acho que o trabalho também do assessor é muito em cima de entender o perfil e trazendo as opções. Tanto que a própria CVM exige o perfil de investidor, né? Quando você faz... os investimentos no exterior, o investimento no exterior, a maioria deles são para investidores qualificados, que são investidor acima de R$1 milhão, né? Declarado acima de R$1 milhão, e com um perfil moderado para cima, vamos assim dizer. Entendi. E muita gente até busca as ações de empresas listadas na Bolsa norte-americana, né? Para ter uma renda passiva, porque assim como a gente tem os dividendos aqui no Brasil, né? A gente tem os BARCs da vida, a gente tem também a renda passiva em dólar, né? Que as empresas no exterior também pagam dividendos, né? Então é uma forma também de engordar esse patrimônio no exterior, né? E mesmo a composição dessa carteira, a escolha dessas ações, muito se passa da projeção de entrega, de quanto ela está relacionada ou descorrelacionada com a carteira aqui no Brasil. Porque senão a gente acaba ficando mais do mesmo, né? E para entrar no mesmo risco daqui e lá, você está só exposto duplamente, em real e em dólar. É a mesma coisa que ter o dinheiro. Exato. E, cara, eu acho que assim, né, não entrando nesse âmbito, mas é algo que não tem como a gente não falar, a questão da mudança de governo. Por exemplo, eu sou um investidor amador aí, e a minha carteira, ela virou uma bagunça depois dessa mudança, né, do governo aí que aconteceu na presidência, né? E, Lucchesi, como que foi essa recepção do mercado aí diante desse circuito político mudando, né? Enfim, eram dois extremos ali, né? Como que vocês sentiram isso em relação ao mercado financeiro? Como vocês passaram para os seus clientes isso? Sim, de novo, o nosso trabalho é estar sempre ali próximo e acompanhando as mudanças, as variações e os objetivos dos clientes. E aí é até engraçado que eu acabei de comentar do dólar, né? Mas se a gente pegar no ano passado, pré-eleição, a maioria das casas falava, não, compra em dólar, porque se o governo for A ou B, o dólar vai estourar. E aí o dólar vem regredindo desde então. Mas é mágica do governo? Não, muito mais por conta do cenário externo, a inflação lá nos Estados Unidos, os juros lá acaba pressionando a moeda. Mas também não adianta querer ir para a página 2, 3 com quem também não quer escutar, né? Foi o que aconteceu que a gente falou. O que eu falei para você fazer, faz o inverso. Foi literalmente. Então, cara, a gente viu alguns clientes tomando essa decisão de internacionalizar o patrimônio, compra principalmente de ações lá fora, ou títulos de renda fixa, mesmo os títulos do Tesouro, né, americano, que são os bonds, na ideia de se proteger, não só do câmbio, mas se proteger de mudanças do governo, de desvalorização do real, como alguns que vão num perfil um pouco mais conservador, aquisição de imóvel, por exemplo, aquisição de terras, e o brasileiro acaba sendo muito do físico ainda, né? É difícil, eu vou explicar pro meu avô que é melhor ele guardar do que ele alugar uma casa, é mais difícil.
Então a gente teve alguns fluxos de capital, principalmente para o exterior e para aquisição de imóveis. E algumas pessoas que falaram, não, eu vou juntar mais, porque a ideia agora é que a inflação volte a subir no médio e longo prazo, os juros vai ter que acompanhar. Eu quero estar mais protegido, eu quero estar com um patrimônio maior. Então é muito cíclico e muito de cada perfil. E governos vêm e vão, as mudanças acontecem. Daqui 3 anos a gente vai ter essa mesma discussão de... E agora, mando o capital para fora ou não mando? Deixo tudo aqui, compro tudo em inflação? E aí que entra a importância de, pelo menos um pezinho tem que sempre ter como garantia, como segurança desse patrimônio. Perfeito. E tem muito dos gostos e anseios e metas pessoais de cada um, né? Às vezes a pessoa já quer morar fora do país. Sim, então, por sim. que não unir o útil ao agradável, né? Tem muito isso também. Então, eu acho que esse contexto são muitas pontas, né? Que a gente tem que unir, né? Tudo que a gente vem conversando aqui nesse momento, eu percebo que tem que unir várias pontas, vários desejos ali da pessoa, os objetivos, para a gente chegar, com profissionais qualificados. Isso aí é o primeiro fazer, passo. né, essa execução. Eu costumo Primeiro brincar, passo. o pessoal do escritório depois vai até dar risada. Se fosse uma receita de bolo da avó, dava certo para todo mundo, era muito mais fácil. Era só copiar e colar para todo mundo. E tava todo mundo feliz. Eu tava na praia, a gente só ia jogar a conversa fora. Mas, de novo, cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu objetivo. Pode ser uma aquisição, uma construção de patrimônio, uma manutenção de um residente lá fora, um envio, uma remessa. Então, é sempre importante entender para atender. Acho que isso é o crucial aí do nosso trabalho também. E aí que entra a personalização do serviço, né? Sim, é uma característica mútua, né? Entre nós e a WIT, trabalhar sempre de forma personalizada para atender as necessidades específicas de cada cliente. Muitas vezes até enxergar além, né? E oferecer algo que ele eventualmente não tenha visto, né? Esse que é o nosso papel. No meio a tantas conversas aqui, né? Tantos assuntos aí que a gente debateu. Eu quero finalizar, Felipe, te agradecendo a tua presença aqui. Foi um momento bastante enriquecedor de conhecimento, né? De troca de experiências. E dizer que você sempre será bem-vindo aqui. Foi um prazer ter você com a gente. Eu que agradeço, tá? Eu agradeço, Mariana, agradeço o convite aqui pro Evo Talks. E contem sempre comigo, o pessoal da WIT, que a gente puder trazer de informação e puder compartilhar com vocês, com os seguidores aí. Conte sempre com a gente também. Estamos sempre de braços abertos. Perfeito, muito obrigado. E para você que ficou conosco até agora, obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e não perder nenhum episódio, que com certeza terão insights valiosos para você e para o seu negócio. Até a próxima!